canso de aplaudir o sempre lembrado Clodovil Hernandes. Ele, quando deputado federal, teve a iniciativa em apresentar uma proposta para que o número de deputados fosse cortado pela metade. Isto determinaria uma posição de economia extraordinária para o nosso país, porque a nossa democracia é a mais cara do mundo, muito cara. E por que 530 e tantos deputados? Concordo plenamente com a medida apresentada pelo Clodovil. Metade dos deputados e os resultados seriam os mesmos ou até melhores. Talvez a Câmara tivesse um fluir de atividades bem melhor do que vem apresentando ao longo dos anos. Justamente porque as medidas importantes que são levadas à Câmara para serem analisadas, elas acabam servindo de um jogo de empurra. As medidas importantes que vêm de encontro aos reais interesses da população nunca chegam a um final como o esperado. Surgem emendas daqui, emendas dali, matérias são tiradas, jogadas para os escaninhos empoeirados lá da Câmara Federal e muitas das medidas são esquecidas. É o caso da emenda do deputado Clodovil Hernandes, que diminuía o número de parlamentares. 200 e tantos deputados naquela época assinaram a medida apresentada por Clodovil. E onde estão esses 200 e tantos deputados que nenhum deles procurou insistir para que a medida fosse levada avante, fosse votada ou fosse exposta? Não, simplesmente caiu no esquecimento. Agora vem a anunciada reforma política, a expectativa dos brasileiros muito grande. E o que está acontecendo com a reforma política? Simplesmente estão votando contrariamente a vários pontos que poderiam resolver, ou pelo menos dar uma luz maior às ações políticas dos congressistas. Não aprovaram o voto distrital, não aprovaram isto, não aprovaram aquilo, não aprovaram aquele outro. Aprovaram que não se deve mais ter reeleição. Mas isto vai trazer alguma novidade na política brasileira? Nós precisamos ter uma eleição única, de cabo a rabo, como se diz no dito popular, isto é, votarmos de vereador a presidente da República, talvez de 4 em 4 anos, talvez de 5 em 5 anos, mas termos uma eleição só. Isto evitaria o carreirismo político, evitaria uma série de vícios nas estruturas legislativas e governamentais. Nós teríamos a tão propalada, esperada renovação de valores. O deputado estadual, o vereador, o deputado federal poderiam, talvez no máximo, ter uma reeleição. Depois, se quisessem continuar na política, deveriam alçar a outra posição. Não ficar esta continuidade que temos aí. Dia destes ouvia um deputado federal com 80 e tantos anos, que está na Câmara Federal desde os 26, 27 anos. Imaginem, isto não dá oportunidade aos novos valores. E o que nós vemos nas casas legislativas por este Brasil lá fora é uma sequência de pai para filho, de avô para neto. São famílias que se adonaram da política brasileira. Nos estados, 2 ou 3 famílias é que mandam sempre. Esta
está no poder, aquela fica de fora, daqui a pouco aquela volta. É a mesma rotina de sempre. E como está aí, nós não vamos ter mudanças. E esta reforma política tão anunciada, tão propalada, é como diziam os antigos, é para inglês ver.